Olá, tudo bem? Um prazer estar participando da Semana de Educação Corporativa. Para iniciar, gostaria de agradecer o convite da Vanessa e da Silvia, as organizadoras desse evento. Meu nome é Silmar Stribe, eu sou consultor, palestrante, coaching na área de gestão de pessoas e carreira. E meu foco, basicamente, hoje de trabalho é voltado para jovens. Tanto que o convite que eu recebi, vou abordar o tema Jovens, os nossos aprendizes do amanhã. Para podermos introduzir esse tema, gostaria de trazer um cenário macro dentro do mundo da juventude hoje em termos Brasil. Para iniciarmos, hoje na atualidade, temos um desemprego altíssimo entre os jovens de 14 a 24 anos, conforme índice abordado pelo IPEA. Então, dentro da grande massa da população desempregada, o número mais alto está justamente nos jovens. Em contrapartida esse índice altíssimo de desemprego, nós temos uma outra informação que acabou saindo recentemente no mês de abril, que o Brasil está entre os países que mais têm jovens empregados no mercado de trabalho. Veja só, que contradição. Uma pesquisa nos falando que temos um altíssimo número de desemprego e outra falando que temos muitos jovens sendo empregados. Essa pesquisa foi feita com 70 países e o Brasil ficou em 8º lugar entre os países que mais empregam jovens. Com esse fato de empregarmos muitos jovens, surge um outro problema interno. Por quê? Esses jovens que estão no mercado de trabalho muitas vezes estão entrando por necessidade de poder ajudar sua família, o meio que convivem, e eles começam a trabalhar muito cedo. Já iniciam geralmente na faixa dos 15 a 16 anos. Só que a questão é que esses jovens estão num mercado informal. Por isso que muitas vezes não aparecem nas pesquisas de desemprego. Como está na informalidade, eles acabam trabalhando mais, ganhando menos, e com isso surge um terceiro problema: educação. Esse jovem, quando trabalha muito, ele não tem mais condições físicas e mentais para poder continuar seus estudos, terminando o ensino médio ou mesmo podendo ingressar numa universidade. Então, qual é a principal dificuldade que esses jovens têm hoje no mercado de trabalho para poder fazer sua inserção? Primeira grande dificuldade: as empresas, infelizmente, ainda buscam profissionais experientes. Como esse jovem vai entrar no mercado de trabalho se ele não possui experiência? Essa experiência vai ser adquirida se ele poder ter o seu primeiro emprego. Outra questão importante é nosso sistema educacional. Nosso sistema educacional, infelizmente, não prepara a nossa juventude para o mercado de trabalho. O que eu percebo hoje em dia, eu atuo tanto na área empresarial como na área educacional. Eu participo de projetos dentro de escolas técnicas, faço parte de conselhos de escolas técnicas aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, onde eu moro. Eu percebo o seguinte: poucas instituições preparam o jovem para inserção no mercado no que tange à formação profissional. Outra questão importante: as empresas continuam com uma visão muito antiquada em relação à vida das pessoas dentro de suas organizações. De que forma? As empresas querem hoje que o profissional vá, trabalha, exerça sua função conforme a organização determina e não tem uma preocupação nenhuma com a vida dessas pessoas, o que as pessoas podem agregar ou trazer. Então isso é uma outra questão. E uma quarta questão que é importante ressaltarmos, que nossos jovens infelizmente não fazem planos de carreira. Infelizmente, não olham para o amanhã e não se planejam ou não tentam saber o que querem ser ou no que querem trabalhar. Isso tudo juntando vira um grande problema para tanto os jovens como para as empresas poder fazer a inserção desses jovens no mercado de trabalho. Uma outra questão que eu gosto muito de trazer e abordar é o seguinte: as nossas organizações são empresas que funcionam no sistema analógico, ou seja, empresas ultrapassadas que não se adequaram com o passar do tempo, não evoluíram em termos tecnológicos,
que é justamente a contrapartida em relação aos jovens. A nossa juventude ela é totalmente digital. Ela hoje está conectada, ela está num mundo de uma velocidade muito mais rápida, com informações chegando a todo momento, e enquanto a empresa continuar tendo e sendo analógica, como que ela vai poder absorver esses jovens que são digitais? Aí nós temos um conflito de gerações dentro das organizações. Com base nisso, quais são os desafios das organizações hoje em dia no mercado de trabalho? Primeira questão, ter programas de atração. O que é isso? Como que essas empresas vão poder atrair esses jovens que são digitais, que têm uma dificuldade na aprendizagem, muitas vezes não estão formados para esse mercado de trabalho e muitas vezes sem plano de carreira, como que a empresa vai trazer essa população para dentro de sua estrutura? Para isso, a empresa precisa saber que forma, que ferramentas ou o que virá fazer para poder fazer ele vir até ela, vir até a sua empresa. Quais são os atrativos que a empresa tem hoje de poder fazer essa absorção dessa mão de obra? Como que eu posso saber disso? Indo até o jovem, pesquisando junto a ele, ou melhor, perguntando para ele o seguinte: o que preciso fazer para poder atraí-lo e você poder fazer parte da minha estrutura, da minha organização? Enquanto a empresa trabalhar de uma forma analógica e não usar o digital a seu favor, ela jamais vai conseguir atrair essa juventude para dentro da sua empresa. Segunda questão, quais são os programas de retenção que a organização tem? Hoje, quando nós olharmos para a nossa juventude, pela minha experiência que eu tenho de trabalhar com jovens, desde o mercado de trabalho, desde a formação, eu percebo o seguinte: o jovem tem muito claro seus valores e seu propósito. Ele, ao ir para o mercado de trabalho, ou ele, ao procurar um emprego, ele vai querer fazer algo ou exercer algo que tem a ver com seus valores, tem a ver com o que ele busca, tem a ver com o seu propósito. E você, como empresa, o seu propósito, seus valores estão atualizados e alinhados com o que essa juventude busca hoje? Estão justamente desenhados para que esse jovem possa entrar para dentro da sua empresa e possa trazer e conjugar esses valores e esse propósito com a sua organização? Daí sim que eu terei programas de retenção. Por quê? Uma vez contratando esse jovem, trazendo para a minha estrutura, fazendo todo o trabalho com ele, se ele não tiver alinhado, ou esse jovem não tiver alinhado seus valores com o da organização, ele vai embora. Esse jovem hoje empreende, ele mesmo monta seu próprio negócio e vai trabalhar conforme seus princípios e seus valores. Terceira questão, ter programas de desenvolvimento. Como o título do meu tema que estou abordando são jovens, os nossos aprendizes da manhã, de que forma eu vou poder desenvolver esse jovem dentro da minha organização? Para isso, nós temos 3 programas que já existem, mas que muitas vezes as empresas não fazem ou não desenham ele de acordo para poder justamente aproveitar isso para desenvolver. Primeiro programa, Jovem Aprendiz. Programa fantástico, desenhado pelo governo federal. Eu sei que é uma legislação que nós somos obrigados a obedecer, mas ele tem um cunho social importantíssimo. Por quê? É uma forma de eu conseguir trazer jovens de 14 a 24 anos na minha empresa, e se eu tiver um programa de jovem aprendiz bem desenhado, com foco no seu desenvolvimento, eu tenho aí 1 ano e meio a 2 anos para poder desenvolver esse jovem.
uma vez envolvendo ele dentro do que eu tenho na organização, dentro da minha visão da empresa, eu tenho um futuro profissional formado. Eu tenho uma pessoa extremamente alinhada ao que as empresas hoje, ou que você como empresário, ou você como gestor de uma organização, busca hoje. Então o programa Jovem Aprendiz, ele deverá ser feito de uma forma estratégica, não somente sendo mais um programa para cumprir tabela. É o que muitas vezes a gente vê acontecendo aí fora. Primeira grande oportunidade de a gente poder trazer esse jovem. Segunda oportunidade, estágios. Vejam só, senhores, que maravilha eu poder pegar jovens que estão em formação da sua carreira profissional, dentro das suas escolhas, dos seus cursos, e trazer ele para dentro da minha empresa, onde o estágio tem essa finalidade dele poder aprender na prática o que ele aprende na universidade. Por mais que eu tenha falado lá no começo da minha fala que o nosso sistema educacional é falho e não prepara o jovem de acordo com as empresas, mas temos algumas instituições muito legais, que têm uma visão muito alinhada com o novo, alinhada com as organizações. Se você buscar esse jovem nessa organização, você vai trazer conteúdo, você vai trazer teoria para dentro da empresa que vão poder ser aplicadas no dia a dia. Você vai poder trazer conteúdo e oxigenar a sua equipe de trabalho, porque esse jovem vai fazer essa ponte entre empresa e universidade, entre empresa e escola técnica, entre empresa e instituição de ensino. Veja que mão de via dupla bacana. A organização trazendo uma pessoa que vai fazer o elo. E isso é possível com um programa de estágio. Se o programa de estágio for bem desenhado, tiver essa visão empresarial, você tem um ganho enorme, porque todos da equipe onde o estagiário está inserido vão estar ganhando através desse profissional. Terceiro programa de desenvolvimento, Trainee. Trainee é o programa que pegamos o jovem, geralmente já em conclusão ou com curso recém-concluído, também dentro da sua área de formação, que vai ser preparado como um futuro gestor ou um futuro líder da empresa. É a mesma coisa que eu falei referente ao estágio. É uma via de mão dupla que você vai estar trazendo para dentro de você, para a sua estrutura, um profissional recém-formado, com toda a bagagem teórica, com muito conteúdo para colocar a mão na massa. Esse profissional está vindo para justamente poder aplicar o seu conhecimento. E onde que ele vai ter esse campo fértil? Dentro da minha estrutura organizacional. Se eu tiver isso desenhado dentro das minhas áreas, dentro da estrutura da minha empresa, nos departamentos, e realmente conseguir colocar o profissional, o trainee, de acordo com a sua formação dentro da área realmente que ele estudou e ele passou anos, né, aprendendo, eu tenho um ganho enorme. Eu tenho um ganho enorme novamente com a minha equipe, com as pessoas que estão na minha empresa. Eu consigo trazer coisas novas, eu consigo trazer conteúdo novo, eu consigo trazer conhecimento para dentro da organização. A organização, muitas vezes hoje, pela atual situação que a gente vive, fala assim, nós não temos budget para investir, nós temos dinheiro para pagar formações. Mas veja, gente, por onde você consegue. Jovem aprendiz, estágios, trainees. Aí temos a oportunidade de poder fazer a oxigenação, poder trazer novas visões, novas formas de trabalhar, ou seja, o conhecimento que eu preciso, ele poderá trazer. E ele poderá ser um multiplicador interno. Ah, Silmar, mas o jovem é muito individualista, ele hoje não quer compartilhar. Muito pelo contrário, o jovem hoje em dia ele é muito colaborativo. Se eu tiver essa visão e olhar para ele como sendo um agente que vai colaborar comigo, eu ganho ele para mim. E ele vai poder me ajudar em muito na minha organização, vai me trazer muito conhecimento e muitas questões que eu preciso hoje internamente. Por que eu afirmo isso? Gostaria de deixar uma pesquisa que foi feita recentemente, que foi levantado um índice que
72% das empresas brasileiras não possuem recurso para desenvolver habilidades de lideranças. Veja só o grande problema que nós temos hoje a nível Brasil: liderança. Nós estamos muito carentes de termos líderes. Eu falo líderes em todos os segmentos de sociedade, todos os setores da sociedade. E isso começa a refletir dentro da minha organização, dentro da minha empresa. Se eu não investir, não formar novos líderes, quem irá tocar meu negócio? Quem irá fazer a gestão das minhas equipes de trabalho? E outra questão, os millennials são hoje a grande força de trabalho. Ou seja, quem são os millennials? Toda a geração dos anos 80 para cá. Então estamos falando aí dos jovens, que eu falo desde os 14, 15, 16 anos, até os 20, até os 30 anos. Essa grande massa hoje está dentro das empresas. Esse é meu público hoje, a minha força de trabalho. Se eu não olhar para essa faixa etária e me preocupar com essa força de trabalho, como poderei perpetuar meu negócio? Como poderei ter força de trabalho dentro da minha empresa? E eu preciso estar atento que as pessoas não são um ativo permanente. Pessoas são renováveis. Pessoas saem de organizações, as pessoas envelhecem, as pessoas procuram outros trabalhos ou mesmo se aposentam. E eu preciso trazer gente nova para repor minhas equipes, preciso trazer força de trabalho nova para repor essa força de trabalho. E quem é essa força de trabalho? É os meus jovens. Por isso, Senhor, olha para os jovens, eles são os nossos aprendizes do amanhã. O que eu fizer de investimento nele hoje, eu vou ter o resultado na manhã. Porque a equipe que está na minha empresa hoje, amanhã não poderá estar. E eu estou preparando a mão de obra que está chegando, estou absorvendo, estou me adequando à nova realidade. Então, dessa forma, gostaria de fechar a minha reflexão sobre esse conteúdo. O jovem hoje é a nossa massa de trabalho que vai nos fazer ser a empresa do amanhã, com certeza. Dessa forma, gostaria de deixar uma reflexão. O futuro, como se diz, não é um lugar para onde vamos, mas é algo que criamos. Espero que eu tenha deixado uma reflexão em você, que possa olhar para nossos jovens como sendo o aprendiz do amanhã, que fará a diferença em sua empresa, em sua organização. Me coloco à sua disposição de podermos juntos fazermos esses projetos de inserção do jovem no mercado de trabalho. Dessa forma, deixo o meu site, onde você acessando poderá acessar todas as minhas redes sociais e fará contato comigo. Meu site é www.silmarstrube.com.br. Assim, me despeço de você e fico à sua disposição. Até o próximo encontro.